Nossa história começa em um mundo que era dominado por criaturas místicas e imponentes, dragões. As criaturas aladas e majestosas eram as mais poderosas e as maiores de todas, cada uma tão bela e única quanto a outra. E com sua postura exuberante, também eram os mais temidos de todos os seres. Os povos os reverenciavam como se eles fossem deuses. Até mesmo ofereciam recém-nascidos como sacrifícios, por adorarem tanto eles como divindades e colocarem sua fé em criaturas que cuspiam fogo ardente. Os poderosos dragões cortavam os céus e vinham para receber o seu prêmio e adoração. Sabe-se lá onde, um garotinho de beleza extenuante grita e levanta um cachecol que dizia ter acabado seu cabelo louro. Era penteado em um detalhe que lembravam os chifres de um dragão. Abraçando o cachecol de lã, ele desfruta de sua maciez e diz que era algo fofinho. Ainda alegre, ela diz que seus pais iam ficar felizes com toda certeza. Porém, alguém grita por Nornir, e a garotinho então tem um susto, largando o cachecol. Parece que esse era seu nome. Dois dragões a chamam pelo nome como se eles fossem família ou próximos, dizendo que estavam de saída. O garotinho então sai correndo por um túnel azul em direção às vozes. Ofegante, ele vinha correndo, já pedindo desculpas por ter feito eles esperarem. Demonstrando claramente expectativa, ele pergunta se eles treinariam naquele dia mesmo. Antes de chegar lá, realmente pareciam serem os pais de Nornir. Saindo fora do túnel da montanha congelada, dois dragões exuberantes o esperavam. Ele chama de pai, sendo ele Volg, o dragão negro. E abaixo dele, um dragão tão branco como a neve e com a beleza das estrelas, a qual ela chama de mãe, o dragão sagrado, Orriera. Os seus pais dragões então sorriem para ela com graça e carinho, dizendo com toda certeza eles iriam treinar. Com o garotinho entre seus dentes, eles levantam voo. Nornir explica que eles eram dois dos maiores dragões de sua espécie, e ela era uma oferenda de sacrifício. Enquanto eles sobrevoavam os picos gélidos brilhantes como cristais, Volg pergunta quantos anos faziam desde que ela tinha vindo àquela ilha. Contando nos dedos com bastante atenção, a moleque diz que faziam exatos 12 anos. Volg apenas faz som reverberando. E então o dragão diz que já estava na hora. Sem nem pensar duas vezes, ele larga o pobre Nornir, caindo daquele céu magnífico e branco, uma atitude inesperada para um dragão que se dizia seu pai. Enquanto caía, sua mãe então explica com voz de magnífica que a partir daquele dia, Nornir teria que viver sozinho no mundo dos humanos. O menininho apenas olha para cima, onde a curiosidade parece que ultrapassou o medo da queda. Ele apenas pergunta para sua mãe sem entender nada. E parecendo que a sanidade voltou, ele entra em desespero, dizendo que sem chance de viver sozinho com os humanos como um som. Com drama, ele diz que jamais havia deixado a ilha e era bom demais nas tarefas de casa como cozinhar e costura. Mas não seria isso que mudaria a decisão dos seus pais enquanto caía dos céus. Ele lembra-se do ataque do sopro do dragão que aprendeu. Uma técnica para lançar chamas poderosas em um sopro de fúria. E também a técnica da língua mágica dos dragões, o que sua mãe já havia lhe ensinado, um poder tão magnífico, que era simplesmente de tirar o fôlego quando recitado por um mortal. Enquanto caía, Nornir diz que estava longe demais de atingir a maestria e o poder infindável de seus pais. Mas só que eles julgaram que era necessário que ele saísse de casa, e para onde ele ia, a beleza dos vales e montanhas cobertas de neve eram de uma fama assustadora. Nornir então cai de cara com a neve macia e branca como sua peleia. Ele sai do monte de neve enquanto o vento frio e tranquilo do norte leva os rastros de gelo ao redor. Ele parecia calmo. Mas só parecia, pois ela grita para os céus, lembrando que os humanos eram fortes o suficiente para lutar contra dragões. Então como ela ia sobreviver num lugar desses? Após Volg pousar, Nornir implora para ficar com eles mais um pouco. Porém o dragão usa uma voz de trovão forte o suficiente para derrubar uma montanha, e diz que ele não podia. A voz de Volg ecoa por todo o vale congelado. Um poder que é amedrontador demais para um garoto. E é o que faz Nornir instantaneamente parar e abrir um sorrisinho nervoso. Mas com uma tristeza visível, seus pais dragões explicam a ele que crianças viram adultos para saírem da casa de seus pais e que ele com toda certeza ia ficar bem no mundo dos humanos. Independência parecia ser uma palavra estranha para ela, que repete com frustração. E então repete que não era capaz de fazer aquilo. Arrastando Nornir pela cauda em direção a uma caverna,
Orhiera diz que era hora de prepará-la para sua jornada. Nas costas do garotinho, ela põe um artefato que conseguiu de um deus caído, uma mochila que brilhava com uma luz dourada e mística, a bolsa sobrenatural. O rei dragão então entrega a ele uma espada que há muito tempo havia o ferido em batalha, a poderosa Excalibur, a matadora de dragões reluzente como a luz do cosmos. Mesmo com esses presentes incríveis, o pequeno Nornir pergunta se realmente deveria ir. Com muita simpatia, seus pais dragões dizem que sim, ele deveria fazer isso. Mas uma vez ele insiste, temeroso. Porém seus pais mais uma vez dizem que não. Os olhos brilhantes do pequeno Nornir logo começam a marejar, e ele é tomado pela tristeza. Mas antes de ir, ele precisava fazer algo. Ele pede para Volg e Orhiera esperarem um momentinho apenas. Com eterno carinho, Nornir dá de presente a eles o cachecol vermelho, que ele mesmo havia bordado. Nornir diz que era maneira de agradecer a eles por tudo o que fizeram por ela. A garotinha diz que era tudo o que poderia oferecer. Com um sorriso dourado e puro carinho, ele agradece por todo o tempo de cuidado, um sentimento de emoção para fazer chorar. E é o que os dragões fazem, ambos indo às lágrimas. Seus pais então agradecem, dizendo que ele era uma criança incrível, tendo ele conseguido a façanha de fazer 2 dragões chorarem. Volg se recompõe e diz que gentileza apenas não era necessário para sobreviver, ele precisa ir além da inocência. Ele precisava, porque os humanos eram fortes, maliciosos e ainda por cima assustadores. Volg diz que um dia ele iria ser forte o suficiente para desafiar a ambos. Desafiar humanos malvados e até mesmo dragões, isso só ia depender dele, mas com toda certeza iria ser um grande homem. Nornir então abre um sorriso ao escutar isso. Ser um homem poderoso não ia ser nada mal. Às portas da caverna, o mundo lá fora esperava por ele. Volg, ainda tristonho, grita para que ele tomasse cuidado. Orhiera pede para que ele visite os pais de tempos em tempo, enquanto Nornir seguia ainda triste. Volg queria ajudar ele com sua falta de confiança. Orhiera perguntava se talvez eles haviam criado ele com muito rigor. Preocupada como toda mãe, ela pergunta se ele daria conta de cuidar de si por conta própria. O que deixa Volg pensativo, mas lá no fundo ele sabia a resposta. Parado, Nornir perguntava-se se deveria mesmo ir. Mas adiante dele, as montanhas sussurravam o perigo que havia no mundo afora. Só que Nornir estava disposto a encarar o perigo que viesse, e de uma vez por todas pula do penhasco. Enquanto descia, ele se pergunta a respeito do mundo lá fora. Ele aterrissa e olha ao derredor. Ele estava ainda nas montanhas congeladas. A floresta congelada estava bem à frente, onde ele relembra que ali mesmo lutou contra vários monstros, mas agora tinha que dizer adeus. Diante da árvore marcada com uma garra, ele relembra que estava perdido, não sabia o que fazer. Só nem tempo para refletir ele teve, pois um casco de uma criatura bate no chão atrás dele, o assustando. Bestas monstruosas pairam diante de Nornir, sedentas por sangue. Nornir reconhece eles, monstros de outras vezes que ele havia enfrentado. Enquanto fugia de seus ataques, o garotinho lembra que lutou várias vezes contra eles. De maneira inocente na cabeça dele, eles acabaram virando amigos. Nornir se pergunta o que havia acontecido para eles estarem furiosos, mas logo lembra-se de algo. O porco das montanhas então desce uma lenhada nele com seu porrete. Com uma só mão, ele apara o golpe do porcão e, feliz da vida, diz que eles haviam aparecido especialmente para vê-lo. Ainda segurando a clava do porcão, ele agradece a todas as feras, pois aquilo significava muito para ele. Mas só que ele diz que precisava ir embora, e então diz às feras que ia dar o presente de despedida. E nesse momento, as rochas ao redor do moleque começam a flutuar com um estouro de uma magia. Nornir então recita um encantamento poderoso, a magia da língua dos dragões, fazendo a rocha bruta ganhar vida. Ele abre seus olhos, e a retina de seus olhos viram olhos de serpe. Nornir então ativa o feitiço primordial Braços do Dragão da Terra. Ainda nas planícies, Orhiera estava preocupada com a segurança de Nornir, assim como Volg, mas dentro dele, havia a certeza que Nornir superaria até os mais fortes dragões. Na floresta, Nornir então mostra o porquê o seu futuro era de poder e glória. Os braços do moleque viram pedra e se esticam para o infinito e além. Ele apenas sorri, sabendo bem de sua capacidade. Podia não parecer,
mas tudo que ele queria era um abraço de amigo. E é exatamente isso que ele faz com os brações de pedra, e dá aquele abraço nas feras, dizendo que estava assustado e nervoso. Mas não era exatamente isso que o boizão queria. Ele pega o garoto pela cabeça com uma patada só. Com os olhos brilhando em emoção, Nornir pergunta se o boizão queria alegrar ele. Mas mal ele sabia que as feras queriam, era a cabeça dele. Sendo assim, Nornir em pura felicidade coloca mais força e aperta o abraço de amigo. As feras não dão um pio e fazem uma careta. E talvez tenha sido emoção demais, porque os bichos ficam estirados no chão depois de um abraço caloroso desse. Nornir, com toda a sua inocência, achou que eles estavam tirando uma sonequinha. Logo, ele se assusta quando escuta algo em suas costas. Eram 2 filhotes de touro demônio que estavam tremendo entre os arbustos. Porém, a mão do boizão começa a tremer. E enquanto isso, Nornir estava ocupado demais com muito carinho vendo se os filhotes estavam bem. Pois aí, ele nem percebe que atrás dele o boizão recuperou a postura de batalha. O touro do capeta dá um mugido que nem precisava de tradução para dizer que ele estava irado. O olhar de Nornir é direto para o boizão. O olhar do boizão só queria dizer uma coisa: morte. É aí que Nornir entende por aqueles filhotes que viver sozinho era assustador demais. E por isso, talvez fosse melhor conseguir alguém para cuidar dele. Ele se lembra que Vogue havia dito para ele encontrar um humano forte para cuidar dele. O garotinho refletia nisso enquanto o boizão apenas pegava suas crias de volta. E para Nornir, era isso que deveria ser feito. Achando que isso iria funcionar, ele sai correndo pela floresta em disparada. Ele diz para si que era conveniente procurar por um humano nesse mundo vasto, e conhecê-lo cara a cara. Torna-se um grande homem, era o objetivo dele. Nornir repete isso em sua mente infinitas vezes com alegria. Com muita alegria. Ele corre acompanhando o vento que trazia paz para ele e uma certeza que ia encontrar alguém mais poderoso que seus pais para fazer dele alguém forte. Só assim, ele percorre uma longa caminhada, se jogando ao seu destino, como aquelas folhas ao vento. Sendo assim, logo ele avista algo no horizonte, e diz que aquele era o caminho para o mundo dos humanos. De longe mesmo ele via uma ilha com a silhueta de uma cidade, levaria meio dia de caminhada para chegar lá. Mas para quem dominava a língua dos dragões, andar na água era moleza. Nornir sai correndo com tudo. Não se sabe onde, mas em algum lugar estava uma caverna cercada por cachoeiras de lavas, um lugar onde havia um calor escaldante e cheiro de enxofre que nem ovo podre. Lá, uma garota de cabelos lilás bocejava parecendo entediada. A garota estava em cima da carcaça de um dragão, com a espada cravada na cabeça da fera. Ela dizia que estava tarde. Tarde demais para algo. Depois de atravessar quilômetros do oceano andando na água, Nornir chega finalmente à cidade que tinha visto. Logo ao chegar, ele já vê de cara um pouco da loucura e euforia do mundo dos humanos. Uma cidade movimentada, com comércios em todos os lados, pessoas andando com pressa e uma energia contagiante de cada um com seus afazeres cheiro de ferro, vinho, comida, pedra e a maresia dos mares abaixo de um sol branco. Nornir, impressionado com a loucura daquele vilarejo, diz que precisava logo encontrar alguém mais forte que seus pais. Essa pessoa iria ajudá-lo a crescer. Mas com tantas pessoas ali, havia um pequeno problema. Ele se pergunta quem seria essa pessoa tão forte em meio a tantas outras. Ele então imagina que alguém forte certamente seria um guerreiro musculoso. Seus pensamentos são interrompidos quando alguém o chama de garoto magricela, atraindo sua atenção. Era a tia da padaria, que pergunta se ele estava entregando recados ou algo do tipo. Bem nervoso, o moleque diz que não, mas que era apenas um viajante em procura de um humano poderoso. Nesse momento, a tia começa a rir da cara dele, chamando ele de viajante corajoso, mas com aquela ironia. Os pães da velha estavam à amostra, acabado de saírem do forno e com um aroma irrecusável. Uma delícia com manteiga. A velha pede apenas 3 moedas de cobre pela cesta. Mas como o garoto estava passando fome, ele nem estava ligando para valor nem nada. Então, ele mete logo sua mão no cofrinho e diz que tinha uma quantia bem justa para a moeda daquela região. O moleque mete um punhado de moedas de ouro em cima da mesa. Isso mesmo, moedas de ouro, quase fazendo a velha infartar. O brilho do ouro puro desperta a atenção das pessoas ao redor, como formigas atraídas por um pirulito. Em pouco tempo,
Nornir saía dali com as compras feitas. O garoto passou o rodo no supermercado. Ele dizia que os humanos eram mais bondosos do que ele havia imaginado. Se perguntando o que ia comer em seguida, ele se distrai e dá de cara com alguém. Nornir esbarra em algum aldeão, já pedindo desculpas em seguida. Eram 2 malandros que estavam de olho na bagagem do moleque, dizendo que ele estava indo bem para uma criança sozinha. Os caras se aproximam dele com sua malandragem, prontos para agirem. Os olhos brilhantes de Nornir logo deixam escapar sua inocência, e ele sente isso em seu interior. Temeroso e sabendo o que ouviu falar da boca das pessoas. Era aquilo que ele chamava de se meter com as pessoas erradas. Com a mão em seu ombro, Nornir sente que eles eram mais fortes do que imaginava. Mas só que o medo então faz ele pensar melhor e reconhecer algo. Os caras já estavam extorquindo o moleque, pedindo dinheiro em troca da vida dele. Mas é aí que Nornir percebe que aqueles caras eram exatamente os seres humanos poderosos que ele buscava. Com muita inocência e educação, ele pede aos caras para aceitarem ele. E ainda meio sem jeito, as palavras pareciam não quererem sair. Mas sem querer ele passa um ramo de trigo no nariz, e acaba espirrando. A loucura maior foi o que veio em seguida, pois o espirro dele soprou os malandros para o alto como uma catapulta. Os caras são arremessados e colidem contra uma parede, chegando a rachar com o impacto. Sentido as costelas, a cervical, a coluna, e só Deus sabe mais o que, os caras perguntam o que diabo tinha sido aquilo. Desesperado em pura inocência, Nornir diz que apenas tinha espirrado. Os malandros sacam suas armas afiadas e juram o garoto de morte ali mesmo. Os olhos de Nornir marejam, não sabendo interpretar ainda a maldade das pessoas alvas. Mas nem querendo saber, os caras partem para cima com tudo. Enquanto ele estava de olhos fechados, a imagem de Volk vem em sua mente. Com um grito ele vinha lembrando que Nornir tinha que se proteger por si só. O garoto coração repete isso para si, enquanto seu corpo ativava um poder que agia por instinto. Em questão de um piscar de olhos, um sopro de vento gelado veio do norte e congelou mais que apenas os vagabundos. Bem devagar, Nornir abre seus olhos desejando aquilo ter acabado. Mas tudo o que via era suas mãos congeladas e montanhas de gelo em sua frente. Ao seu redor, aquele quarteirão era castigado por uma tempestade de gelo mágica. Estava tudo congelado o chão, os seus mantimentos e até mesmo o próprio ar. É nesse momento que alguém aparece dizendo que era do jeito que havia imaginado. A garota de cabelos rosas retornou, dizendo que Nornir não era afetado pelo gelo. Aquilo deixa Nornir com as orelhas em pé, enquanto a garota apenas estala os dedos e usa um feitiço. O feitiço então descongela tudo ao redor deles, mas não esfria a perplexidade dos vagabundos que queriam saber o que danado tinha sido aquilo. Um deles então, não satisfeito com a surra, saca sua espada. Ele avança com tudo, jurando matar Nornir ali mesmo. Nesse momento, um corte do ar brilha com uma luz azul, rápido demais para os olhos acompanharem. E por pouco, o malandro não é espetado pela ponta de uma lâmina. Boquiaberto, Nornir apenas assistia enquanto o vento gelado varria as ruas. A garota manda o malandro ficar quieto, na hora. Ameaçando ele de botá-lo para comer capim pela raiz, ela havia-o desarmado e ainda dominado o cara, tudo de uma só vez bolada. Enquanto ele pensava em resistir, seu colega de trás é mais esperto e tem amor à vida, mandado ele calar a boca. Porque aquela não era ninguém menos que a brabíssima princesa matadora de dragões, Tilt Silvair. O malandro pergunta como que raios a princesa matadora estava fazendo num lugar como aquele. Os olhos de Nornir não desgrudavam da mulher para ele. Aquilo sim, e que era um humano poderoso. Os ladrões num instante aprenderam que são bons modos, se desculpando e saindo em seguida. Mas Nornir apenas admirava a bela princesa. Tilt fala para ele que foi por muito pouco. Nornir apenas se curva em agradecimento. Intrigada, Tilt pergunta o porquê de agradecer. Porque os que estavam em perigo eram aqueles caras e a cidade, e não ele. Um ponto de vista que deixa Nornir intrigado dessa vez. Enquanto Tilt achava estranho que Nornir nem parecia saber de seus próprios poderes, um colega dela chega por trás. Bash era o nome dele, dizendo que ela era coração mole como sempre por estar salvando criancinhas. Nornir pergunta então quem eram eles. Ash faz cara de quem estava indignado por ele não saber quem eram eles, e questiona o moleque. Com uma pose de super-herói e vento nos cabelos, Bash então revela que eles eram os incríveis cavaleiros das asas prateadas.
Sua pose crescia, e sua aura era épica. Os caçadores de dragões, matadores de feras, a ruína das bestas aladas, aqueles que matavam a grandes serpes. Nornir fica boquiaberto quando sabe que eles são caçadores de dragões, os mesmos que haviam ferido seu pai Vol. Nem dando mais muita boal para Nornir, Bash arrasta Tilt para casa, sempre com aquela cara de tédio. Do nada, literalmente do nada, o moleque arranca a terra ao correr e agarra a perna de Bash, implorando para ele esperar. Bash pergunta se o garotinho tinha se apaixonado pela fofinha da Tilt. Mas Nornir mal conseguia falar, e gaguejava chamando o nome da princesa. Com um drama de novela mexicana, o moleque fala pausadamente. Mas as palavras estavam presas em seus pulmões. Haja vergonha para uma pessoa só. Bash apenas dizia para Nornir deixar pra lá, porque Tilt era areia demais pro caminhãozinho dele. Nornir então, engole em seco. E de uma vez bota tudo pra fora, pedindo a eles para o acertarem e fazerem ele crescer. O pedido de Nornir foi mais inesperado que declarações de amor, e deixou tanto Bash quanto Tilt perplexos. Mas de um beco escuro, sempre de um beco escuro, alguém observava. Um careca com cara de gente ruim, e os olhos também ele diz que finalmente havia o encontrado. De joelhos, Norn implora para Bash e Tilt o aceitarem no bando um desejo sincero do pequeno rapaz. Por um instante, eles ficam sem ação, impressionados com tanta inocência. Bash então leva a mão à testa, e faz um som debochado com a língua. Em seguida, ele não consegue conter as risadas e zoa o garotinho sem parar. Com uma atitude bem irônica, ele põe o dedo na cara de Norn, indagando do porquê aceitar ele. E com uma pose mais convencida ainda, ele diz que mulheres não se apaixonam por homens que imploram para serem aceitos, mas por demonstrarem força. Bem distraída, Tilt meio que confirma o que ele diz, deixando o adolescente ainda mais convencido. Bash apenas manda Norn ir embora e ficar mais forte se quisesse se juntar a eles. Ele diz para o garotinho se tornar um caçador de dragões e provar que é digno de fazer parte do bando. Essa atitude deixa Norn com as pernas bambas, sabendo bem da responsabilidade. Ele tem um choque de realidade e vê como a vida lá fora realmente funciona. O prota vê que não adiantava apenas ser alguém útil, tinha que ser um matador de dragões, se quisesse ser aceito, alguém tão forte quanto a princesa Silvayur. Vermelho de vergonha, ele vê que pode ter sido direto demais em ficar implorando daquele jeito. Ele apenas olha com firmeza para os dois caçadores e promete ficar mais forte antes de voltar para eles. Mas só que algo parecia extra errado, e uma aura negra começa a o envolver. Era uma aura negra que tinha um cheiro muito forte de enxofre e fibra queimada. Norn conhecia muito bem esse cheiro, era cheiro de um dragão. Ele se espanta quando vê o perigo crescer diante de seus olhos. Porque logo atrás de Tilt, uma bizarrice feia que nem o diabo surge nada para atacar a princesa. Norn grita desesperado para ela tomar cuidado, mas na verdade, ele era o alvo. Porém, calma como o frio de uma tempestade de neve, a garota faz um selo de mão, e uma luz brilha. Nesse momento, uma caixa de energia se forma ao redor deles, prendendo todos com uma barreira de mana. Instantaneamente, Norn é salvo da investida do monstro, e teleporta dali, deixando a mochila sobrenatural para trás. O cubo translúcido de Tilt rapidamente ganha os céus e começa a sobrevoar a aldeia. Excitando um encantamento, Tilt eleva eles mais e mais, dizendo que não ia deixar um covarde que lança um ataque surpresa desses destruir a cidade. Ela pergunta se Norn estava bem, e o garoto diz que sim. Ele ainda estava impressionado com a habilidade de Tilt, que recitava faixas de magia arcana. Ele vê que a gatinha era realmente um humano forte. O monstro diz que achava que poderia ter enganado eles, se mostrando de fato na batalha. Ao olhar, Norn vê a feiura do bichinho. Era um humano multiformas, transformado com um rabo de dragão. O coisa feia do capeta lambe os dentes com malícia e diz que uma transformação humanoide não era o suficiente. Logo então, pela boca dele sai uma segunda cara, usando a técnica da transformação ilusória do dragão, uma habilidade bizarra e, segundo ele, muito chata de se fazer. O poder e a feiura dessa coisa chama a atenção dos três heróis, onde Bash toma a frente. Rapidamente, o feioso se transforma em um perfeito dragão esmeralda e grasna com fúria. Bash não perde tempo e protege Nornin.
Bash questiona a habilidade do bicho feio falar a língua dos humanos, onde Norne diz que ele era um dragão jovem. Ele pergunta o que era um dragão jovem, mas o prota diz que já já ele ia descobrir. Bash então logo salta com tudo, pois o ataque do dragão estava vindo. O feioso ataca eles com um golpe de sua cauda, lançando uma rajada de esferas de energia. Com muita habilidade, Bash desvia de todas as explosões. As esferas formam uma explosão ainda maior, mas a determinação e experiência de Bash salvam sua pele e a de Nornin. O dragão então se exalta e revela seu nome, dizendo ser Lord Rivali, descendente direto de Ganyu, o dragão verde. Bash não deixa de provocar o bichão e perguntar o que ele fazia ali. Rivali então repete ele, como se tivesse mágoa guardada no coração, e diz em alto e claro som que estava ali para se vingar. As mulheres que Tilt tinha mandado de base, seus camaradas, que segundo ele eram pessoas legais, todos dragões que os cavaleiros das asas prateadas haviam mandado de arrasta. Tilt não diz nada, apenas observa com sua frieza de todos os dias. Rivali carrega um ataque de chamas verdes, enquanto amargurado diz que eles eram boas pessoas. Sem medir suas palavras, com indignação e ódio no coração, ele manda um ataque concentrado, atingindo-os em cheio. Tilt desvia, com um salto magnífico, dizendo que ele e seus amigos haviam matado vários humanos bons por isso, eles haviam recebido uma missão de extermínio. Com determinação e poder, ela diz, é assim que o ciclo de ação e consequência funciona. Essa frase causa impacto, e atinge Norne em seu coração. Com os olhos fixos em uma batalha épica, ele contempla pela primeira vez como era uma luta entre humanos e dragões. Ele chega a se questionar se humanos deveriam ser mais fortes que dragões. Isso poderia significar que os alvos do dragão poderiam ser apenas idosos e crianças. Assim, Norne salta dos braços de Bash. E se isso era o que estava acontecendo, ele estava agindo errado até demais. Rivali estava indignado, pois ele diz que ação e consequência não existem entre dragões e uma espécie inferior como os humanoides. Ele reconhece que destruíam vários países pequenos, mas que com um ato de benevolência deixavam algumas crianças viverem. Isso é o que ele chamava de justiça. Tilt nem ao menos consegue responder a uma indagação tão ridícula. Rivali ainda diz com arrogância que estavam sendo misericordiosos, e por isso, eles deviam agradecer e não poupa em cuspir fogo verde em cima de Tilt. Mas a princesa matadora de dragões repele o ataque com a beleza e elegância de seu sabre de prata, dizendo que como se eles fossem a droga de um lagarto estúpido. Isso deixa Rivali indignado da vida, e seu sangue ferve. Em seguida ele ataca Tilt com tudo. A princesa diz que estava feliz que ele era apenas um pedaço de merda. Porque motivos para isso, é o que não faltavam. E em um piscar de olhos, um ataque mais rápido que a luz da lua deixa um rastro de trovão para trás. Tilt agiu com rapidez vitoriosa e bela. Sem meio termo aqui, ela decapita a cabeça de Rivali com um só golpe. Um corte limpo e seco, fazendo a cabeça do dragão despencar como se tivesse ido para uma guilhotina. E sobre isso, Tilt diz que estava feliz que ele era um lixo, porque pelo menos assim, não ia se sentir mal ter feito o que fez. O sangue vermelho escorre por sua espada, fazendo jus ao seu título de matadora de dragões. Bash vem com alegria, vibrando com a força dela que aniquilou o rival com apenas um golpe. Bash pede então para Norne observar bem, pois essa era a força de um caçador de dragões, só que Tilt manda eles ficarem atentos que o bicho ainda ia pegar. E de fato ia, porque a cabeça de Rivali da Esmeralda estava mais viva do que nunca. Com alguma magia ele volta à vida, indignado por ter levado essa lenhada, e jurando eles de morte. Bash diz então que faltou destruir o cérebro, e manda Norne se afastar. Porém, o menino não escuta, e toma a frente indo em direção à cabeça. Bash segura ele pelo ombro, dizendo que era uma péssima ideia ir sozinho. Mas em seguida estranha o que estava acontecendo com ele. Não era somente estranho, era magnífico, pavoroso, assustador, poderoso. O corpo de Norne pegava fogo com chamas carmesim. Ao ver Norne se aproximando, a cabeça diz que ia acabar com a raça dele, mas nem consegue completar a frase e se engasga com as palavras. Nem mais uma palavra ele consegue dizer. Apenas gritar de medo, pois o poder de Norne era mais lendário que ele podia suportar, e parecia bem que ele conhecia aquilo.